Vamos ver se vai dar certo aí. Pode colocar a primeira tela. Nós estamos hoje, pela graça de Deus, iniciando um curso na escola bíblica para que nós possamos estudar a confissão de fé de Westminster, que nós nessa noite, ou melhor, nesta manhã, vamos falar bastante a respeito dos aspectos da relação histórica e principalmente por que termos uma confissão. Então, o tema da nossa aula hoje está aí na projeção, na tela, na nossa... dá uma diferença boa daqui para lá, viu? Então, com a graça do bom Deus, nós vamos desenvolver hoje a respeito por que temos uma confissão de fé, né? Se nós temos já a Bíblia, né? Não é assim que pode, de repente, alguém pensar, por que ter a necessidade de uma confissão de fé? Nós que somos cristãos e sabemos bem o quanto que também nós hoje somos confrontados com tantos ensinos aí fora, e às vezes na palma da nossa mão, né, no celular, que chegam à nossa casa e também chegam à igreja também. E isso cada vez mais se revela presente nos nossos dias. E hoje nós vamos então falar um pouquinho disso, da importância da nossa confessionalidade. Eu quero cumprimentar quem nos visita. Se tem alguém que nos visita, que Deus abençoe sua vida. Eu acho que a maioria é de casa. O Henrique já é de casa, viu, Henrique? Que Deus te abençoe, esse jovem servo de Deus. Então, nós vamos ver um pouquinho a respeito desse contexto histórico. Ô, Cádio, só tira um pouquinho do eco, está meio estourado, tá não? Então é eu que estou estudando, sem aqui alguma coisa, não? Vamos lá. Vamos orar mais uma vez. Peço para o Paulo, nosso irmão presbítero, fazer uma oração. Amém. 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 Sim. Amém. Amados irmãos, nós estamos com as nossas redes sociais ativas. Nós temos o nosso YouTube. Todos aqui são inscritos no YouTube da Igreja Presidente CMA? Todos? Olha lá, hein? Todos é muita gente, hein? José Fernando, você já é inscrito? É? Aí, José Fernando é esse homem que vai ser uma bênção aqui nessa igreja, viu? Escreve isso. Depois que tentaram roubar a moto dele, eu falei assim, Senhor, agora esse aí nunca mais volta. Quando Deus tem um plano, volta. Né, José Fernando? E oramos pela vida dele e pela Daiane, sua esposa. Amados irmãos, por que eu estou dizendo isso? Deixa eu perguntar também, quem tem Instagram, né? O Instagram a gente usa bastante. Você tem? Se você tem, você se inscreve lá, como é que é? Segue a Igreja Presbiteriana CMA e curte também o que nós preparamos sempre lá com as postagens, tá bom? Essa semana, graças a Deus, né, Rafa, nós tivemos uma boa visualização aí na cidade, né, para divulgarmos a igreja e, claro, o curso também. Mas você da igreja vai lá, passa lá, dá um coraçãozinho, né? Dá uma curtidinha lá, né? Mobiliza, senão a pessoa fala, não, mas só os de fora que curte os da igreja deve deixar meio passar batido, né? E eu tenho convicção que a maioria aqui tem redes sociais. Se você não tem, continue assim, tá bom? Você não perde nada, tá? Eu não sou daqueles que você tem que ter, não. Mas se você tem,
e hoje em dia é difícil, né? Parece que tem horas que faz falta, parece. Então vai lá e se inscreva, participe, curta o que a igreja posta, para você ser interativo. Faz igual, eu acho assim, interessante, né? Você vê uma postagem da igreja, bota um coraçãozinho lá, né, Roberta? Não é assim que faz? Comenta, fala assim, Deus abençoe essa igreja, esse povo de Deus aí. É assim que faz, para que você possa estar sendo aqueles que interagem. Há pouco tempo atrás eu falei do Google, o pessoal foi lá, ó, já estamos em 4.9, viu, Luciano? Daqui a pouco a gente vira 5, com a graça de Deus. Se a nossa igreja for medida assim, tá fácil, né? Que o Senhor possa nos aprovar. Amém? Amados irmãos, então nós vamos falar hoje sobre a confissão de fé de Westminster. De modo mais específico, eu quero abordar hoje, então, a necessidade que temos da confissão de fé, como surgiu essa confissão de fé. Então, alguns detalhes nós vamos falar. Pode passar aí, a gente vai ter que ficar falando porque está sem o espelhamento, tá? Os irmãos tenham paciência. Essa aí é a... Aí, ó, falando em rede social, está disparado o trem aqui. Não... É o Rafael que está mexendo lá, só pode. Vou até tirar ele aqui, Rafael. Da igreja aqui, ó. Essa aí você já teve saudade? Você falou assim, nossa, eu conheço a de Uberaba, eu acho muito bonita. A abadia... Como é que é? Agora eu fui falar o nome e esqueci. Não, eu ia falar uma herética primeiro. A da Aparecida eu não conheço, mas quando eu passei na rodovia, de longe você vê a cúpula, né, da abadia. E essa aí é a abadia de Westminster. Por que esse nome? Porque isso aí de fato é um monumento construído. Todos os reis são batizados e casam nesta igreja, na abadia de Westminster, porque tem a catedral, que é outra igreja lá na região, e a abadia fica de frente lá ao Big Ben. Você acha que conheceu, né, Márcio? Não? Ah, você não conheceu, Márcio? Você rodou a Europa e não conheceu? E essa é uma relação interessante, porque a abadia de Westminster, essa igreja, os funerais também acontecem lá, né? O último mais famoso agora da Elizabeth II. Mas nós vamos explicar por que tem relação, então. Esse foi o local onde foi confeccionada a nossa confissão de fé de Westminster, durante um período de mais de 5 anos, reunindo teólogos, num grupo de 120 pastores e teólogos, trabalhando na confecção, na elaboração da confissão de fé de Westminster. Eu quero até apresentar, porque não tem no slide, a nossa confissão de fé de Westminster. Até a azulzinha não está comigo aqui não. Nós vamos seguir 3 obras para trabalhar durante todo esse período. Essa aqui é a confissão de fé de Westminster, comentada da editora Puritanos, A. Hodge, que é filho, fiquei sabendo há poucos dias, do Charles Hodge. Uma boa confissão, ela tem comentários, por isso que eu disse boa, porque ela traz comentários a respeito da confissão de fé. E essa daqui é a que nós vamos, digamos assim, se debruçar mais. Ela é recente, só tinha ela em inglês. Há pouco tempo foi produzida, né? Editada pela Cultura Cristã, nossa editora, Casa Presbiteriana. Então ela é uma obra nova, e esse autor aqui, o Chad Van Dixor, ele é hoje a autoridade mais, digamos assim, gabaritada para falar sobre a confissão de fé de Westminster, porque ele teve no seu doutorado o estudo das atas, olha só, das atas das reuniões, ou melhor, das reuniões, que durou mais de 5 anos,
de 1643, século 17, a 1648. E quando estava tudo pronto, falou, está pronto. O parlamento devolveu e falou assim, cadê as referências bíblicas de tudo? Mandou trazer de volta e colocou-se depois as referências. Então, nós vamos seguir. Tem um outro material, chama o Imperativo Confessional, Carl Truman. Esse aqui não é da confissão, mas ele aponta a importância da confessionalidade. Eu quero confessar que eu me inspirei no pastor Tiago, da igreja de Colatina, porque eu fiquei admirado com a maneira que eles trabalharam, a igreja se envolveu para trabalhar a confissão de fé já há alguns anos atrás. Então, no primeiro dia aqui, eu quero deixar registro, porque eu fiquei muito feliz e eu falei, eu quero republicar, quero trazer isso para o nosso contexto lá da igreja Semear e, sobretudo, também que Deus abençoe aqueles que nos assistem pelas transmissões, que Deus abençoe nesse contexto, tanto hoje como as outras aulas, que Deus possa fazer de nós cada vez mais uma igreja bíblica. Amém? Amados irmãos, pode passar a próxima imagem, a tela. Essa tela ficou pequenininha, né? Pode avançar mais uma aí. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Nós temos uma relação direta com a reforma protestante, sim ou não? Agora eu faço uma pergunta. Todos os evangélicos são reformados? Gostei de ver, hein? Achei que vocês iam meio a meio. Não, foi maciço. Por quê? Porque a reforma que nós estamos então pensando não é a reforma de Lutero, que aconteceu em qual século? Século XVI, 1517. Essa é mais fácil de guardar. Em qual dia e mês? Aí, muito bem, 31 de outubro, ensinando as crianças desde cedo que é o dia da reforma protestante. Exatamente. Agora note, quando a igreja evangélica diz que elas assinam, subscrevem, mesmo que não tenha uma caneta para assinar, mas eles declaram que estão alinhados com a reforma protestante, produzida por qual líder que foi o principal? Martinho Lutero. Note que a igreja evangélica no Brasil, vamos pegar o Brasil, não tem nenhuma dificuldade em estabelecer, por exemplo, uma confirmação das 5 solas, que é somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente, o que faltou? Somente Cristo e somente glória a Deus. A igreja evangélica não tem dificuldade com isso. Note que é uma questão que quando dá 31 de outubro, as pessoas todas falam dos 5 solas. Só que impressionante que a reforma de 1517, ela marca um rompimento, onde Lutero, ele queria fazer o quê? Quem rapidamente pode falar para mim? O que Lutero queria fazer com o contexto da igreja que ele estava? Isso, porque senão a gente pode pegar assim um termo já pronto e achar assim, reformar. Eu sei que a maioria entendeu, mas é importante isso. A ideia de Lutero era trazer a igreja de volta para as Escrituras. Então ele não quis ser como que a gente pode chamar? Um rebelde. Ele não quis promover uma rebelião. Ele não quis, jamais. Tanto é, quem já assistiu aquele filme Lutero antigo? Se você não assistiu, você tem paciência, vale a pena. YouTube, né? É antigo, mas vale a pena. Teve líderes, na época, que se aproveitaram para querer provocar uma revolução. E Lutero foi totalmente contra. Lutero chega a confrontar dizendo, esse não é o propósito da igreja.
E dentro desse contexto, então, nós temos a Reforma Protestante em 1517. Só que nós vamos falar muito e nós vamos ver a nossa identidade não na Reforma, pode passar a outra tela, não na Alemanha, com Lutero. Essa reforma tem tudo a ver com a gente, mas nós, na verdade, fomos um passo além. Nós temos uma relação direta com uma outra reforma produzida na Suíça. 2 grandes líderes, entre outros. É por isso que, às vezes, é bom você falar assim, alguém fala assim, você é de qual corrente doutrinária? Digamos que uma pessoa pergunta isso, né? Eu gosto, ultimamente eu adoto e eu tenho ouvido muito isso. Ao invés de a gente falar só, por exemplo, calvinista, a gente está deixando assim muito restrito a João Calvino. Porque a reforma que nós vamos falar da Suíça teve como mentor intelectual a mente de João Calvino, mas não foi somente. Nós temos um outro homem na Suíça que foi muito importante. Quem lembra dele? É um nome um pouco diferente. Ulrico Zwinglio. Esse, na Suíça, produziu algo que a igreja até então não tinha ainda visto. Ele disse assim, a reforma que Lutero trouxe, ela está ainda pouco, ela ainda avançou pouco no que nós precisamos enquanto igreja. E o que vai marcar essa reforma na Suíça, nós temos na Suíça um homem que é um francês, que é João Calvino, mas que está lá, e ele vai trabalhar de maneira mais específica em Genebra, alguns aspectos que vão destacar a soberania de Deus. Então, algo que muitos atribuem, inclusive, de fato está certo, a um outro teólogo lá atrás, que é Agostinho, que trabalhou muito, mas não tanto, mas trabalhou sobre a soberania de Deus. Qual é o ponto que eu quero chegar? Nós vamos hoje ver que a nossa relação com a Inglaterra, com esse contexto europeu, nós vamos falar muito desses 3 países, Suíça, Inglaterra e Escócia. Tem tudo a ver com o presbiterianismo. E nós vamos ver alguns detalhes que são importantíssimos para você perceber por que nós então somos chamados reformados. A doutrina chamada reformada, eu acabei de dizer, ela é sim um contexto onde nós reconhecemos o pensamento de um homem chamado João Calvino, mas que houve outros, por exemplo, Teodoro de Beza. Esse é pouco citado, quase ninguém conhece. É outro homem que disse assim, a igreja precisa se apegar às Escrituras e amar as Escrituras acima de tudo. A realidade da reforma na Suíça mostra que a igreja começa a caminhar por uma linha onde os líderes não terão essa proeminência que sempre tiveram. Qual é o maior líder que sempre teve essa proeminência num contexto romano? O Papa. Mas o Papa é um dentro dessa estrutura gigantesca que é todo o contexto apostólico romano. Então, eu tenho um contexto para... Próxima tela aí, rapidamente, por favor. O contexto, então, histórico da Assembleia de Westminster. Mais uma, por favor. Não vai dar para ler, está pequenininho, né? Tem que deixar depois eu mais, digamos assim, ajustado aí para vocês conseguirem visualizar. Mas eu vou citar. Nós temos um período, então, onde a igreja, ela era uma só. Com a reforma protestante em 1517, nós temos então a igreja chamada protestante, dizendo não tem mais como continuar com a igreja apostólica romana. A igreja com Lutero, ela não é também una, porque Lutero está na Alemanha. Só que Lutero vai influenciar muitos líderes. E um desses líderes que nós temos
na Inglaterra, influenciado por Lutero, é esse, que também poucos conhecem ele, o primeiro nome dele eu sempre esqueço, é o William Tyndale. Quem foi esse William Tyndale? Ele era um inglês. E na Inglaterra, a reforma lá a respeito de ter agora um rompimento com a Igreja Católica não foi assim de maneira, podemos chamar assim, bem sucedida. A ideia da reforma na Inglaterra teve outros, digamos assim, componentes. Ô, Cádio, vou pegar um outro microfone, estou com um agudo muito grave, muito acentuado, tá? Vou mudar aqui, ó. Mesmo que eu fique com esse aqui. Por favor. Acho que é por causa das caixas que você fala lá. Oh, olha aqui. É que vocês me ouvem bem, mas eu não, fico sem retorno, né? Porque eu fico muito para frente das caixas. Melhorou para mim aqui muito. Senão não consigo nem me concentrar. Amados irmãos, quando William Tyndale viu o que estava acontecendo na Alemanha, ele falou assim: o quê? Eu desejo que cada inglês, cada cidadão, do menino camponês ao doutor, tenha um exemplar da Bíblia nas mãos. Por quê? Porque a reforma estava acontecendo na Alemanha e a Inglaterra ainda via aquilo acontecendo, não entendendo muita coisa, e os cultos, as missas, a reunião do povo de Deus acontecia com um líder, onde ele fazia as reuniões falando em qual língua? Uma língua que na época já era morta. Na época. E ele fazia de costa ainda. O povo não tinha acesso nem ao semblante daquele líder. E Tyndale vai dizer: o que está acontecendo lá na Alemanha é algo que nós precisamos experimentar aqui na Inglaterra. E William Tyndale, ele na realidade começou a produzir essa tradução que vai trazer para ele sérias consequências. E uma das situações que aconteceu é que ele teve que sair da Inglaterra. E muitos dizem que ele foi se encontrar com Lutero na Alemanha. E nessa realidade de estar na Alemanha, Tyndale vai traduzir a Bíblia para o inglês, mas não do latim. Porque teve um outro homem no século XIII, chamado John Wycliffe, que tentou fazer isso na Inglaterra. A igreja tem que ter a Bíblia. A igreja não pode ficar sem a Bíblia. Ele conseguiu fazer algumas coisas. Ele conseguiu traduzir algumas partes. Mas tem um detalhe. Ele traduziu da chamada Vulgata Latina. Ele não traduziu, ele não teve acesso à fonte primária. Qual é o texto? Grande parte da Bíblia, mas a parte do Novo Testamento, qual que é o original? É o grego. John Wycliffe não teve acesso. John Wycliffe só não foi morto porque ele teve uma proteção ali de alto escalão, porque senão ele seria morto na Inglaterra. Por quê? Porque estava tentando trazer a tradução para o povo poder ler as Escrituras. Só um detalhe que é a providência de Deus. Qual invenção surge no século XVII, próximo ali à Reforma Protestante? Quem lembra? Muito bem, olha só. Às vezes a gente fala a palavra imprensa, você pensa assim, mas como assim? A imprensa é o nome que recebeu a primeira máquina manual. A palavra máquina acho que se encaixa, né? Mesmo que fosse de madeira toda ela, para fazer o quê? Cópias, impressões, de maneira que
no século XVII, já que agora tem pessoas preocupadas em traduzir a Bíblia, o que eles precisam fazer? Divulgar, de maneira que as pessoas, a igreja, o povo de Deus, tenham acesso à Bíblia. William Tyndale, ele faz algo que vai marcar a história da Inglaterra. Ele traz a tradução da Bíblia toda, no contexto inglês, no seu vernáculo. Fala uma palavra aí do vernáculo de João Pessoa. Lá não tem, por exemplo, você fala para mim, ele fala que gosta muito de cuscuz. Eu falo assim, o que será que é isso? Né? A língua no vernáculo é sem essa coisa estrangeirismo, que a gente tanto usa com qual língua hoje? A América está lá, de vez em quando eu estou na frente de um negócio mal, eu falo, o que é isso? Aí depois que eu fui pesquisar, aquela coisa com loja, shoppingzinho, não é assim? Porque é uma presença de uma língua estrangeira num contexto local. A língua que William Tyndale traduz a Bíblia é para o inglês, e o inglês num vernáculo que qualquer pessoa, do simples menino no campo ao doutor, poderia fazer. Ponto aqui importante, um parêntese, Miguel. Sabe aonde que esses homens fizeram essas traduções? Vamos começar com John Wycliffe. Ele é chamado de aquele que tem a Bíblia de Oxford. Na academia. Eles gastavam tempo naquela época nas universidades estudando a palavra de Deus. Hoje, coisa que só se faz nos seminários. Naquela época, e outra coisa, a gente tem faculdades que são até hoje, universidades, né, que até hoje estão lá na Europa, que é dessa época. E nessa época, o direito, junto com a teologia, eram os cursos mais procurados. E a tradução não foi feita assim, eu acordei, vou pegar aqui, vou tentar traduzir. Era gente, como diz Hernandes, né, com a mente cheia de luz e o coração pegando fogo. Isso é muito bonito, porque nunca, jamais, o Evangelho propôs para a igreja um evangelho onde não se faz uma relação crítica. O que seria isso? Pensante, onde você deve examinar a Bíblia e dizer, eu compreendi o que li. Eu não preciso de outro interpretar para mim. Eu entendi, porque eu recebi na minha língua, que é para mim a língua mãe. No caso nosso, o português, para eles lá, o inglês. Amados irmãos, só para você entender, eu vou encurtar muito. William Tyndale nunca mais pisou na Inglaterra, porque foi capturado, foi traído por uma pessoa próxima e foi morto na Bélgica. William Tyndale é morto, e dentro desse contexto nós temos um rei chamado Henrique VIII, que ele vai produzir uma mudança na igreja na Inglaterra. A igreja, ela se torna agora igreja apostólica, mas não mais ligada a Roma. Ela vai ser chamada igreja apostólica anglicana, ou então igreja da Inglaterra. É a mesma coisa, anglicano quer dizer igreja da Inglaterra. Essa realidade da igreja da Inglaterra fez o seguinte: o rei, ele não queria mudar a teologia, ele queria mudar a situação, qual era? Civil. Ele queria um divórcio da Catarina de Aragão. E o Papa e a realidade romana disse, não tem como. E aí o Henrique VIII falou assim, então, o Estado sou eu, agora eu também vou ser o quê? O líder da igreja. A igreja deixa de ter o vínculo na Inglaterra com Roma, e quem agora é o líder máximo na igreja anglicana? Quem assistiu aqui a série The Crown? Alguém assistiu? Olha, só uma. Só a Miriam para salvar a turma histórica. Você também, a Andréia, Paulo aqui, que mostra bastante a realidade da dinastia
na Inglaterra. É um bom contexto histórico e chega até a princesa Diana, né, que é um contexto fenomenal de conhecer o que estava acontecendo ali naquela realidade, nas entranhas da família real ali. No mínimo é bem interessante. Mas mostra a preocupação da rainha em se revelar a líder da igreja. Por exemplo, não sei se, eu acredito que seja, ela era a líder da igreja anglicana. E ela gostava de quem? Você lembra, Miriam? Ela gostava de um pregador americano, chamado Billy Graham. E aí um dia alguém confrontou ela: você é a chefe da igreja anglicana, e você fica aí convidando o Billy Graham, não fica bom, é melhor você tomar cuidado com isso. E na realidade, ela, até, é o coração meu, tá? Não tem nada comprovado. Eu acho que ela era crente, verdadeiramente. Ela tinha hora que ela era ruim, mas no fundo, ela tinha uma situação muito difícil para ter que segurar. A velhinha foi, realmente, firme. Só que detalhe, Henrique VIII, esse homem que não tinha nem um pouco de preocupação com a igreja, ele fez o seguinte: a igreja agora, ela será dirigida pelo rei. O rei conseguiu o divórcio, claro. O rei conseguiu agora uma igreja que vai ser muito estranha. A igreja anglicana, ela começa então agora com uma prática. A liturgia dela segue qual igreja? Vocês já viram alguma coisa assim? Parece muito. A igreja romana. Mas a teologia da igreja anglicana é muito mais ligada aos protestantes. E nesse contexto começa a surgir na Inglaterra, então, uma coisa diferente. Só que notem, o motivo da igreja romper com Roma não foi nada nobre. Nada nobre. Foi ou não foi? O cara pede para romper com o papado, romper com Roma, porque ele tem interesse próprio. Nessa época, surge um grupo tão famoso e tão mal interpretado nos nossos dias. William Tyndale é o primeiro, os historiadores chamam o primeiro chamado puritano na Inglaterra. Por que ele é chamado puritano? Quem me ajuda? O nome puritano são muitos, né? Centenas e milhares, mas um grupo denominado, eles são quem? Tem uma característica, eu já falei aqui já, hein? Isso, já ajuda o nome, né, Paulo? E é isso mesmo, porque os puritanos são, na verdade, os chamados calvinistas, reformados, com toda a influência lá da Suíça, e tem gente na Inglaterra dizendo assim: nós não queremos apenas uma reforma no líder da igreja, ou seja, no sistema de governo da igreja, nós não queremos, porque o nome foi mudado, tirou o Papa, colocou o rei, mas o sistema, que é o chamado sistema episcopal, que é você ter alguém que está acima de todos, ele é, digamos assim, quase inalcançável. Ninguém pode confrontá-lo. Isso para esses chamados puritanos era uma afronta. Como pode a igreja do Senhor Jesus Cristo ter um homem acima de qualquer outro homem? Acima de críticas. Então, William Tyndale, ele vai ser chamado o primeiro puritano. E é claro, ele foi martirizado. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Muitos dizem isso. A partir da morte desses homens, não será apenas William Tyndale. Nós temos William Cranmer. Ele era arcebispo de Cantuária, uma região lá na Inglaterra. Sabe o que aconteceu com ele? Ele disse assim: olha, nós precisamos da Bíblia de maneira que a tradução esteja na nossa mão. Ele e mais 227 líderes dentro da igreja anglicana. Qual é a morte? Era uma morte assim,
pira. Era colocado na pira. Lembra como é que fazia? Amarravam um poste, prendiam e amarravam, ou melhor, tacavam fogo. O Cranmer diz que o arcebispo da Cantuária colocou a mão dele direita primeiro. Isso aí é um relato histórico que eles vão reproduzindo. É bem provável. Que uma certa vez ele assinou um documento que não tinha vínculos com os protestantes, os calvinistas. Ele assinou esse documento, muito movido de repente aos interesses políticos. E aí no dia da fogueira, a mão dele é a primeira a ser consumida toda pelo fogo. Depois ele foi morto completamente pelo fogo. Nesse dia, mais de 227 homens foram mortos por qual crime? Por querer ter a Bíblia nas suas mãos e seguir os princípios da reforma. Notem, mas a reforma que vem lá de Lutero, mas já passa por Calvino, e eles já são chamados calvinistas, porque eles destacam a soberania de Deus. Eles vão destacar essa ênfase na soberania de Deus. A soberania de Deus, ela é para nós o arcabouço, para tudo que nós vamos falar. Por exemplo, a situação do homem, a condição da salvação, tudo passa por esse pilar, a soberania de Deus. E quando isso aconteceu, meus irmãos, a Inglaterra começa a viver um contexto de muita turbulência. Um detalhe, o Henrique VIII, rei ruim, dura muito? Dura, às vezes dura. Foi 40 e poucos anos de reinado. Um traste. E a Inglaterra deve aguentar ele lá. Depois que ele morre, ele tem um filho. O filho dele é o Eduardo VI. Morre e o seu reinado é curto, mas tem um detalhe, ele assumiu o reinado com 8 anos de idade. A Heloísa fez 7, Jéssica. 7. Imagina uma criança com 8 anos de idade. Como é que seria? Ele era o rei. Quem que estava dirigindo este garoto? Os calvinistas. Ele tinha tutores que tinham ligação com a reforma e queriam a igreja da Inglaterra transformada à luz das Escrituras. Nesse período da providência de Deus, a igreja começa a desejar ter a palavra de Deus em mãos e ter mais do que isso, ter dentro do contexto da Inglaterra uma confissão que declarasse o que eles pensavam. Detalhe importante também, já que isso tudo está acontecendo, nós temos então, a partir do momento onde o filho do Henrique VIII, o Eduardo VI, com poucos anos de reinado, quando ele morre, foi pouco, foi muito rápido, nós temos uma revolução na Inglaterra. Eu vou adiantar muito aqui, tá? Uma revolução. Sabe o que fizeram? O rei chegou assim para os chamados escoceses e falou o seguinte: vocês são meio, vocês sabem que é tudo ali grudadinho, né? Escócia, Reino Unido ali, por isso que fala esse nome, Reino Unido e Inglaterra. O rei falou assim para os escoceses: vocês têm esse negócio de presbiterianismo? Eu quero ser também o líder da igreja de vocês. A partir de tal data, vocês também estarão debaixo da tutela da igreja anglicana. Ixi! Riscou um fósforo e colocou aonde? Na pólvora, exatamente. Os presbiterianos falaram assim: nós vamos até o sangue, mas você não vai fazer isso na Escócia. E esses escoceses presbiterianos, quem é o pai do presbiterianismo na Escócia? John? Confunde, né? John Knox. Esse é o pastor que começa o presbiterianismo na Escócia.
Mas notem, o rei quis confrontar. Não, eu serei o rei de vocês também. Eu serei o líder religioso. Eu serei o líder da igreja de vocês. Ah, para quê? Nessa época, o rei já não estava bem. Sabe quem se voltou contra ele? O parlamento. O parlamento, com grande influência de protestantes, se revolta contra o rei. E tem um detalhe, alguns detalhes que eu estou passando por cima. Eles tinham um tal de livro de oração comum. Os crentes de verdade via aquela reza e falavam assim, não, mas a vida cristã não é essa reza aí mecânica, não é esse negócio engessado. A oração com Deus é viva. Não é uma coisa onde nós saímos de Roma, do contexto romano, mas vivemos ainda presos a essa liturgia ritualística. Um princípio dos reformados calvinistas, o culto é simples. Simples. Tem alguns que defendem que nem cruz deveria ter, porque é um culto clean. Clean. Não tem figuras, apego a essas figuras. E o contexto da igreja na Inglaterra, a igreja, ainda que rompeu com Roma, mas a igreja chamada anglicana, cheia de rituais. Nesse contexto, então, o que vai acontecer? O parlamento contra o rei, os escoceses contra o rei. O negócio ficou ruim para o rei. E quando o rei já estava, digamos assim, passando por essas dificuldades, o parlamento começou a perder algumas batalhas. Conversou com os escoceses. Vocês estão contra o rei? Tem acreditado assim que inimigo... Como é que é? Um negócio assim, quem lembra aí? Muito bem, Felipe. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Vocês estão passando aí umas batalhas para derrubar esse rei? Sim. O parlamento também não quer o rei. Vamos nos juntar? Vamos. Que parceria boa. Os escoceses falaram assim, é agora que vai ser o tombo. Nós vamos ajudar. Só que tem um detalhe. Nós vamos vencer. Mas a única coisa que nós queremos, é agora, presbiteriano, né? Nós queremos que tenha um documento que registre o que nós cremos, o sistema de governo, e que vocês não vão interferir aqui na Escócia. Olha só. Aí, eles ganharam força. Carlos I. Por sinal, tem um filme aí, o rei, a morte do rei. O único rei que foi deposto e morto na Inglaterra. O Carlos I. Único. Nunca na história houve. Ele foi, guilhotinado. Salvo engano. Guilhotina já estava lá. Isso mesmo. E ele foi deposto. Com isso, surge a possibilidade, então, agora, forte, de se preparar uma confissão de fé protestante, ligada aos puritanos, que queriam 3 mudanças. Vamos ver se eu consigo lembrar aqui. Eu parei, Rogério, acho que porque estava muito pequenininho, mas eu vou voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar os 3 aspectos. Liturgia. Não queriam mais aquela maneira ritualística. Não queriam mais a teologia. Queriam o quê? Bíblia na mão. Eles queriam conferir os textos, como nós vamos fazer aqui hoje ainda. Conferir os textos bíblicos para dizer assim, opa, isso aqui está na baliza das Escrituras. E um outro aspecto que agora eu vou lembrar, enquanto isso o Márcio vai falar. Márcio, por favor. Depois um pouco. Isso. Tanto é que nós somos reformados e o Armínio vai se levantar depois para contrapor o calvinismo, o contexto reformado. E é por isso que nós temos a resposta, que é também os 5 pontos, né? Mas a gente foi criticado nesse ponto e ao mesmo tempo eles não encontraram resposta para alguns aspectos que nós respondemos. Mas é um pouquinho depois, tá? Vamos caminhar então. Nós temos então, meus irmãos, deixa eu pegar aqui para nós vermos algumas referências para você também poder manusear a sua Bíblia.
Eu queria perguntar para você entender. Resumindo, então, na Inglaterra, na Abadia de Westminster, se reuniu 120. Na época, só tinha 100 ingleses. Os escoceses bateram assim: vocês estão de brincadeira, né? Vocês não vão fazer essa reunião sozinhos, não. Nós participamos lá da guerra, agora nós queremos representantes nessa assembleia. E foram colocados 20 escoceses presbiterianos. Participaram da elaboração da confissão de fé, mesmo que não tivessem votos, mas participaram. E dentro desse contexto dos 120 teólogos, pastores, essa confissão, ela é uma confissão que nós chamamos amadurecida. Quem pode citar aqui? Se ninguém citar aqui isso aqui, eu vou embora agora. Qual foi a primeira confissão que nós chamamos de credo, que nós já estudamos há pouco tempo atrás? Não fala rápido, Sueli. Deixa eles pensarem. Qual foi o primeiro credo que nós tivemos na história da igreja? O credo chamado? Oi? Vamos lá? Credo apostólico. Quem que criou esse credo? Os apóstolos? Não. Tanto é que a igreja vai começar a escrever documentos quando quem morre? Os últimos apóstolos. Quando nós temos a morte dos apóstolos, é que nós vamos ter a igreja querendo produzir documentos para defender o quê? A fé cristã. O que fala o credo dos apóstolos? Ô, Cândida, quem lembra? Creio. Por que está falando sobre isso? Creio em Deus Pai, Cândida, vamos lá? Segura. Quando foi elaborado esse documento, você acha que foi à toa? É porque tinha pessoas que não criam na divindade, nessa soberania, nessa divindade do Deus Criador. Também é declarado que... Continua, Cândida. Você consegue, Cândida? Olha lá. Muito para. Por que foi colocada essa frase? Porque se discutia, por exemplo, que Jesus não era o quê? Deus. Foi concebido. Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo e qual barriga? Maria. Mas ele foi sem nenhuma influência humana. É por isso que o credo se manifesta. Os crentes da época, tinha gente que falava assim: não, Jesus é como um profeta, Jesus é como algum líder que nós já tivemos na igreja, até na realidade profeta, porque eles não chegavam a tanto, mas colocavam Jesus como criatura de Deus. O credo foi pensado então, Cândida, para responder às demandas do momento. A realidade de uma confissão, naquele contexto, as pessoas tinham que dizer: você crê que Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo? Que nasceu de quem? Essa palavra é importante, da Virgem Maria, porque não foi uma concepção natural, foi um milagre de Deus. Creio. Então você, olha essa palavra, você subscreve essa confissão. O que seria isso? Você assina ela, mesmo que você não assina, você concorda, você declara com a sua boca, isso é o quê? Confissão. Só que essa é uma primeira confissão. Perceba que a confissão do credo é só falando a respeito da pessoa de Cristo e não destaca uma característica de Jesus. Jesus, ele era 100%? E que mais? Vai ter problema com isso? Isso. Só que vai ter problema com quem? Tem pessoas que vão se levantar e dizer o quê? Que ele era 100% o quê? Ou homem, ou então 100% o quê? Deus.
Percebe? Quando que isso teve que ser resolvido? Não, nós estamos já no ano 300 depois de Cristo. Muito bem. Nós temos um chamado Concílio de Nicéia, que acontece em 325. Presta bem atenção, 325. O último apóstolo, quando que morreu? Quem tem uma noção assim? João, 90, não passa do ano 100, 95, 98, 92, por aí, viu, Dênia? João, quando morre, o último apóstolo, a igreja produz. Só que agora ela é confrontada. Tem gente crendo dentro da igreja. Jesus não era Deus. Jesus era criatura. Jesus era 100% Deus. Ele não tinha corpo físico, não nasceu de uma mulher, virava uma confusão. Como é que foi defendido, então, essa doutrina que Jesus era 100% homem, 100% Deus? Por meio de uma reunião, onde aconteceu esse encontro chamado Concílio de Nicéia. Nós temos depois ali para lidar com um homem. A teologia dele era torta, ário. Ele não defendia a natureza 100% de Jesus como homem, nem como 100% Deus. Ele cria que Deus criou Jesus. Se ele criou Jesus, ele não é 100% Deus. Ário, olha só, sempre tem nomes. Ário foi combatido nos concílios. Nicéia, depois você tem a Calcedônia, tudo para discutir o quê? A igreja precisa ter uma firmeza doutrinária, porque se ela não tiver, a igreja não vai receber a pura palavra de Deus. Eu pergunto para vocês, todo mundo tem confissão? Ô, Oscar, tá lá. Vamos pegar aqui. O que diz, alguém pergunta para você, só segura só um pouquinho, Machado. Se alguém pergunta para você assim, me fala da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você fala? Dá, não dá? Muito bem, dona Fátima, dá para falar. Eu pergunto para vocês, o que a dona Fátima, olha que ela é uma mulher piedosa, para a glória de Deus, o que ela falar, é Bíblia ou é confissão? Vou melhorar. O que a dona Fátima explicar, é inspirado ou é aquilo que ela interpretou? O que é inspirado? A Bíblia. A dona Fátima vai ler assim, ela vai explicar a Bíblia toda para você assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela passa para o versículo 2, é assim que ela vai fazer? Ela faz como? Ela faz um grande tratado teológico. Ela faz uma explicação com base bíblica, pegando tudo que ela compreendeu das Escrituras e fazendo a sua confissão de fé. Por exemplo, vocês têm coragem de chamar uns aqui da vizinha aqui e falar, não, nós cremos do jeitinho que eles creem na Bíblia, assim? Vocês acreditam? Complicado, hein? Complicado. Perceba que todos possuem uma confissão, mesmo que nós, por exemplo, não temos ninguém declarando que está assinado. Há poucos dias atrás, poucos dias é modo de dizer, a Assembleia de Deus, porque eu considero, e de fato não é porque eu considero não, porque ela é uma igreja pentecostal e séria. Hoje está mais complicado com algumas lideranças, mas isso passa. Eles têm um sistema de governo que prejudica eles, mas são irmãos que nós vamos reinar junto na glória. Eles têm agora uma confissão de fé. Fazia tanto tempo que precisava deixar declarado o que creem. Por que a importância? Porque a partir do momento que você tem uma confissão de fé, você precisa identificar se essa confissão está sendo bíblica ou não. Aonde nós entramos com a questão da confissão? Se você não tiver segurança
de que aquilo que nós aqui cremos, então, por exemplo, aqui é um ajuntamento de pessoas que deu certo, né? Coincidiu, Roger. Os nossos pensamentos bateu tudo. Foi assim? Qual que é o nosso norte? O que nos une? Isso aqui, ó. As Escrituras nos unem. E é por isso que nós vamos subscrever uma confissão, assinar embaixo, ou dizer eu concordo. Ou não, se a confissão estiver fora das Escrituras, nós vamos dizer não, nós não concordamos com essa confissão. Por exemplo, a confissão de fé de Westminster pode ser criticada? Pode. Se tiver alguém que tiver, encontrei um erro, é só fazer o quê? Provar biblicamente, gente. Agora, a Bíblia pode ser feita assim? Teve um pastor meio herege aí agora nos últimos tempos, que ele falou que a Bíblia tinha que ser o quê? Atualizada. Porque esse negócio de escravo, esse negócio não sei o quê, de homossexualidade, não é bem assim, temos que atualizar. Quem está errado, é a Bíblia ou ele? Ah, que bom. A confissão nós subscrevemos se ela estiver biblicamente correta. Por exemplo, 120 homens que escreveram a confissão de fé de Westminster. Ela não é inerrante. O único livro inerrante está aqui na minha mão. Está na sua mão aí. Mas tem um detalhe. Ela é amadurecida. Eu falei agora há pouco esse nome. Porque nós temos outras confissões anteriores. Nós temos uma chamada confissão helvética, nós temos os credos, nós temos alguns documentos que vão dar respaldo para aquilo que esses teólogos elaboraram à luz das Escrituras. Então nós chamamos a confissão de fé de Westminster de madura. Detalhe, viu? A confissão de fé de Westminster, ela é maciçamente presbiteriana, mas os batistas, nossos amados irmãos batistas, só tem um defeitinho, né? É aquele, né? Da água, é isso mesmo. Só um detalhe, os nossos irmãos batistas reformados, não vai confundir com essa turma aí não. Reformados, eles não subscreve a confissão de Westminster só por causa de dois detalhes. Quais são? Batismo, muito bem, Sueli. Batismo e administração. Eles são congregacionais. Nós somos conciliares por meio de eleição de concílio. Só por isso. A confissão deles, que é de 1800, é depois da nossa, eles praticamente é a mesma. Os pontos todos batem, tudo. Porque eles são o quê? Chamados reformados, mas são batistas. Notem que a confissão de fé é uma declaração do que nós cremos. Nós temos isso na Bíblia? Vamos ver para a Bíblia? Vamos ver para a Bíblia? Abra sua Bíblia aí, por favor. Volta para mim, pode adiantar mais um aí, Rogério, por favor, vê se vai conseguir. Eu deixei pequeno, hein? Não adianta, tem que colocar bem grandão. Apesar, olha lá. Vocês têm que dar um feedback, pastor, dá para ver aqui, ó. Está tudo embaçado lá, gente. Romanos 10. Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, né? Versículo 9 e 10. Aí, Cádia, aí me derruba, Eu falei, deixei pequeno, mas não é tanto assim. Quem pode ler, por favor, o versículo 9 e o versículo 10 para me ajudar rapidamente? Irmãos, versículo 9, todos estão atentos aí? Se com a boca você o quê? Jesus, ok? Até aqui tudo bem. Confessar Jesus, tranquilo? Agora eu pergunto para os irmãos, como o quê? Aqui tem que parar. Parar. Porque hoje para nós a palavra Senhor, ela é totalmente distante
do período que Paulo escreve essa carta. O Valdo é novo, mas eu posso chamar ele de senhor. O senhor Valdo, o senhor vai bem? Não é assim? É um pronome de tratamento, apenas no Brasil. E senhor, quando Paulo escreveu essa carta? Quem era Eliana? Quem era o senhor da época de Paulo? Ele ficava lá em Roma e tinha uma cadeira bem suntuosa. Ele era quem? O imperador César. Esse nome César, imperador, é a mesma coisa. Esse era o senhor. César recebia o quê? Tinha o que para ele? Para fazer o que para ele? Culto. Tinha culto a César. Os cristãos começam a ser perseguidos porque não adoram César. Paulo escreve: se com a boca fazer o quê? Confessar. Percebe que a confissão, eu acho interessante, tem alguns pastores reformados que a pessoa não é recebida na igreja, Roger. Você tem razão em alguns detalhes, aqui a gente fica avaliando assim, viu? Mas gente boa, dormindo igual vocês, a gente recebe rápido. Só um detalhe, assina a confissão, você é reformado mesmo ou você está aqui disfarçado? Você assina essa confissão, mas vocês vão perceber por qual razão assina ou subscreve. Como vocês aqui, bíblicos. O pastor não está falando nenhuma heresia, não. Eu concordo com o que está falando, está na Bíblia. Então eu concordo. Subscreve. Mas Paulo disse: se vocês não declararem diante dos homens que Jesus é o Senhor e não César, vocês não têm parte comigo. Olha o peso disso. Qual era o peso? A igreja era massacrada tantas vezes. Então a confissão de fé era uma posição naquilo que cria. Fala, Paulo, meu irmão, o presbítero. Exato. Oscar, você pega para mim lá, por favor? Exatamente. Mais um versículo, inclusive, nós podemos citá-lo. Vamos pegar aqui Mateus 10, 32. Exatamente, Paulo. É isso aí. Leia para nós. Por favor, Paulo. Está aberto aí? Quem encontrou pode ler rapidamente, por favor. Aqueles que me confessar diante dos homens. A fé cristã, a palavra de Deus aponta para uma confissão. A palavra de Deus aponta para declarar que Jesus é quem? Qual que é o nome que Paulo usou? Senhor. Eu pergunto para vocês, os muçulmanos concordam que Jesus é Senhor? Ele é quem? Talvez agora você vai fazer o link. O que vai diferenciar você que declara que Jesus é Senhor e o muçulmano? Eu pergunto, os muçulmanos creem em Jesus? Creem? Profeta, enviado, mensageiro. Mas tem diferença na sua fé que Jesus é Senhor e o de um muçulmano que considera ele como profeta? Opa, como é que você pode assinar e falar assim, esse aqui é minha irmã, essa aqui é minha irmã, esse aqui é meu irmão? Dá para falar isso de um muçulmano? Dá para falar da Poliana, do Felipe. Dá para falar de todos aqueles que confessam publicamente que Jesus é Senhor. E por isso, eles têm o Alcorão. Nós temos o quê? As Escrituras Sagradas. Aí ficou um exemplo muito fácil. Vamos pegar e deixar o exemplo mais apertadinho? Eu citei Ário. Você assina um documento dos Testemunhas de Jeová? Por quê? Porque Jesus não é Deus. Como é que você vai falar assim, irmão, eu acredito do jeitinho que você acredita? Então, é por isso que a importância de você entender a confissão de fé nos norteia.
Tem um detalhe interessante, estou adiantando bastante. Hoje é uma aula bastante histórica, um contexto bem introdutório. Semana que vem, nós vamos falar sobre o primeiro tema. Daqui a pouco eu vou passar o sumário para vocês verem. É Bíblia na veia. Agora tem um detalhe. Quando nós declaramos então que cremos que Jesus é Senhor e outros não, eu repito, como é que você então vai assinar? Ah não, eu creio do jeitinho que ele é cristão. Oh, irmãos, eu não quero hoje, ainda mais hoje, eu não estou falando de maneira para ser crítico no sentido de denegrir. Essa palavra, para nós não tem esse negócio de politicamente correto, nunca percebi nenhum erro nessa palavra. E pronto. Denegrir a imagem de outra religião. Não. Nós estamos apresentando o que nós cremos. Então, por exemplo, quando nós declaramos nossa confissão de fé, nós estamos então desejosos que não tenha erros no meio da onde? Da igreja. Qual é a característica de uma igreja que não tem confissão, Henrique? Eu já participei. Você vai numa aula de escola dominical, o irmão presbítero prega, até pastor prega. Aí você ouve a aula, passa 3 semanas, vai outro irmão, vai outro pastor, e parece que ele prega o contrário daquilo que falou. Vocês estão entendendo? Porque ele não tem esse discernimento que o que nos une é uma confissão de fé bíblica, que é a palavra de Deus. Então, para nós presbiterianos, que somos reformados, nós cremos na soberania de Deus. O homem sem Cristo, ele pode se voltar para Deus? Ele está como? Morto nos seus delitos e pecados. Mas tem mais um detalhe. Por exemplo, para nós, eu disse, é um bom referencial para os pastores. Se vier alguém pregar alguma coisa aqui, mas o pastor pregou isso. Alguém disse assim, ó, mas ele pregou e depois, isso ensina num seminário. Se você prega alguma coisa e vem quase a igreja inteira e fala assim, pastor, que benção, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa pregação. Você pode tomar cuidado, porque alguma coisa está errada, viu? Alguma coisa que você falou ali que está errada. Porque se for 1 ou 2, beleza, mas a igreja inteira, né? Por quê? A igreja bíblica, a igreja já com a musculatura doutrinária formada, ela não é levada de um lado para o outro. Ela tem o quê? Norte. Então, a relação é, a confissão nos ajuda a nortear. Você quer ver um exemplo? Para nós, a tradição, ela é importante, porque ela traz alguns aspectos, mas ela é falível. Quem está acima das tradições? A palavra. Para nós andarmos e terminarmos, eu quero assistir, ou melhor, passar um videozinho para vocês verem a diferença entre nós e um pensamento bem diferente, num contexto cristão, mas bem oposto. Roda aí para a gente, por favor, meus irmãos. Quem disse que um padre nunca falou na igreja presbiteriana? Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. Ele está certo? Não, peraí. Está certo sim. Na confissão dele está certíssimo. A confissão dele coloca a tradição acima das Escrituras. E nós devemos, como bons cristãos, respeitar.
Está cheio de crente, por sinal, que, ultimamente, se eles estivessem numa igreja católica melhorada, é igualzinho, viu? Essas igrejas neopentecostais aí. A confissão dele está certa, só que a confissão dele não é a mesma que a nossa. A nossa confissão coloca as Escrituras como palavra de Deus para nortear qualquer crente. Está bombando aí nesse momento, e eu estou orando por ele. O pastor Paulo Júnior teve um contexto com a igreja lá, ninguém está entendendo nada. Mas uma coisa nós entendemos: pastor reformado bíblico nunca está acima das Escrituras. Se ele errou e ele disse que errou, e já até confessou porque foi autoritário, alguma coisa assim, louvado seja Deus, ele confessou e vai ser acompanhado para ser restaurado, louvado seja Deus. Mas por quê? Porque tem muitas circunstâncias que os pastores, pastores, não é o padre não, batem no peito e dizem assim: a igreja sou eu sou o dono da igreja. Até vendem, é verdade, esses dias venderam a igreja com os membros dentro, a mulher está brigando: pastor, você vendeu a igreja, é dele. A confissão de fé, o norte doutrinário, irmãos, eu quero pastorear vocês até os 77, eu estava fazendo uma conta ontem, vocês aguentam? Será que aguenta, Machado? Você é mais novinho? Sei não, o Luciano é mais velho, acho que não vai aguentar não. Aí, esse menino está demais, né? Se eu for bíblico, vocês vão dar um jeitinho, né? Por quê? Porque o pastor tem que ser conduzido à luz das Escrituras Sagradas. O pastor presbiteriano presta conta à confissão de fé, antes dela, a Bíblia. Eu repito, as Escrituras Sagradas, elas são inerrantes. Os ensinos das Escrituras são inerrantes. Da confissão, pode ter erro, pode encontrá-los, pode. Por sinal, sempre que tiver tentativas, percebeu que o problema estava na pessoa. Mas é passível de erros. Quer dar um exemplo bem prático? Pastor, esse negócio de confissão quer dizer que nós é parecido com aquela igreja que tem a profetisa, não vou falar o nome dela não, termina com White, como padrão para a igreja. Então quer dizer que nós presbiterianos somos iguais a eles? Somos? Ellen está aqui. Tem que fazer cá. Ellen está aqui, escritura aqui, para eles, mesmo padrão. Por isso, esse é um erro terrível desse contexto. Para nós, escrituras, confissão. A norma, quem estabelece, não é a confissão, é as Escrituras Sagradas. Então, por isso que nós vamos estudar a confissão à luz das Escrituras. Vamos pegar o último versículo e a gente ir embora. Oi, pode falar. Quem? Denner. Denner, não vi, por favor, pode falar. Exato. Por exemplo, só um detalhe, por que é interessante colocar a tradição acima da igreja? A tradição acima da Bíblia? Porque tem coisas que eu explico assim, é tradição. Não é?
Aí você fala assim, não, mas onde que tem a... Porque eu já disse para vocês, um versículo explica um contexto completo das Escrituras? Não. Você precisa de vários versículos. Você precisa falar assim, ó, há uma coerência bíblica. Perceba isso. Quando é utilizado dessa maneira a tradição, acima, ela fragiliza as Escrituras. Detalhe interessante, viu, Dênia? Porque, de fato, hoje, ser confessional é uma grande dádiva e está acontecendo, digamos assim, um fervilhar no Brasil e no mundo. Paul Washer, John MacArthur, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, são vultos da fé reformada que têm despertado a igreja. A igreja, muitos de nós aqui, né, já fomos levados de um lado para o outro, mas como é que é? É assim, não é assim? Por quê? Porque não tinha uma confissão, não tinha uma declaração de fé. Notem, irmãos, que só vai nos trazer responsabilidade, porque nós vamos estudar a confissão para justamente abordar os temas que as Escrituras apresentam e falar, opa, certinho, opa, ok. Para nós terminarmos aqui, ó, deixa eu citar, Timóteo 3,16, rapidamente, para nós orarmos e terminarmos. 1 Timóteo, deixa eu ver se eu abro aqui também. Bem lembrado. Sabe de quem que ele é discípulo? John Huss. Ele é discípulo de John Wycliffe. Wycliffe é morto. John Huss deseja que a igreja continue pregando com a Bíblia no original, é confrontado pelo contexto romano e pira, queimado. Exato. Quem pode rapidamente ler, por favor? Bem alto. Olha que confissão, olha que declaração que o apóstolo Paulo faz a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Então nós temos nesse contexto todo, pode passar para a última tela, por favor. Uma declaração na Bíblia. O Senhor Jesus pediu uma declaração de fé, a Bíblia apresenta a igreja fazendo a declaração de fé, e você pode responder para quem te perguntar, mas o que você crê? Eu creio nas Escrituras Sagradas. Eu sou reformado, eu creio na soberania de Deus. O homem, se não tiver a graça de Deus de alcançá-lo, ele jamais encontra Deus. E aí o restante nós vamos estudar cada domingo aqui. Qual que é o primeiro tema? As Escrituras Sagradas. Domingo que vem. Fica pequenininho. Sagradas Escrituras de Deus, a Santíssima Trindade, os decretos de Deus, a criação, a providência, a queda do homem, a aliança, o livre-arbítrio, o chamado eficaz, a justificação, a adoção e assim vai. São 33 pontos que nós vamos trabalhar durante os próximos domingos deste ano. Vamos ficar em pé, vamos orar.